Sarad é referência no tratamento e reabilitação de dependentes químicos. Ligado ao Hospital das Clínicas da Unesp em Botucatu, o serviço está disponível para cerca de 70 municípios da região. Também em Botucatu, museus da Unesp unem a preservação da memória e da cultura com o ensino na prática. É sexta-feira, 3 de agosto, e o Unesp Notícias está no ar. Boa noite! O Unesp Notícias de hoje começa revisitando o Sarad, o Serviço de Atenção e Referência em Álcool e Drogas de Botucatu. Inaugurado em dezembro de 2013, esse é o primeiro hospital público do estado destinado ao tratamento e reabilitação de dependentes químicos. Ligado ao Hospital das Clínicas da Unesp, ele atende cerca de 70 municípios da região. Mais do que uma clínica de internação, o Sarad busca cuidar de pessoas com uma estrutura multidisciplinar para que elas possam recomeçar a vida e enxergá-la de uma nova maneira. Antes de partir, uma última visita à horta que cuidou com tanto zelo nos últimos 2 meses. Desta vez, o adolescente está acompanhado da mãe e ela realizada com o trabalho do filho. As verduras e os temperos cultivados aqui enriquecem as refeições e ainda geraram renda para o garoto. Alegria. Sinto orgulho de ver ele assim agora. Hoje é dia dele deixar o Sarad, o Serviço de Atenção e Referência em Álcool e Drogas de Botucatu. Procurou o hospital porque já não conseguia mais vencer o vício. Eu bebia pinga, fumava maconha e eu vim para me tratar. Era uma situação triste. Era uma situação de beber todo dia, de perder o controle. Não tinha mais consciência do que estava fazendo. E aqui foi o lugar que acolheu ele, que cuidou dele como se fosse uma família mesmo, uma família assim, que amparou, ele não estava internado e desamparado. O adolescente ainda vai voltar diariamente ao Sarad para continuar o tratamento, mas não precisará mais ficar internado. Sonali é a enfermeira responsável pelo ambulatório e pela internação dos jovens. Ela explica que cada paciente tem um projeto terapêutico personalizado e contínuo. Esse adolescente ele vai ser acompanhado por toda uma equipe. Essa equipe faz um diagnóstico quais são as dificuldades, os problemas que esse adolescente, família, o contexto social, que a gente vai identificar algumas dificuldades, que não só se baseiam na dependência química, mas as vulnerabilidades que aquele adolescente está exposto. A gente começa a ver que condutas, a gente vai fazer com cada adolescente e com essa família também. Feliz por vencer esta etapa e prestes a ter alta, ele se diz pronto para retornar à sociedade. A internação foi boa, tudo bom. Você está preparado? Lógico que eu estou preparado. A vida daqui para frente é um dia após o outro, né? Vamos viver hoje para amanhã ser melhor. Atualmente, o Sarad tem 35 leitos de internação, mas também atende pacientes que vão até lá só para participar das atividades. O encaminhamento é feito pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. E uma característica parece unir quase todos os atendidos: a falta de estrutura familiar. O uso da bebida, da droga, ela é uma ponta de um iceberg. O problema ele é muito maior na sua estrutura. Então vem de famílias desestruturadas, de violência, de conflitos afetivos muito importantes, né? E que isso tudo tem que ser cuidado. A gente aqui não se dispõe a cuidar da questão do álcool e da droga. A gente se propõe a cuidar de pessoas. Janice é psicóloga e está à frente do Sarad desde a inauguração, em 2013. Ela ressalta que a internação para desintoxicação é só o primeiro passo para o paciente voltar ao convívio social com uma nova forma de enxergar a vida. Quando há internação, a gente está tratando uma crise, uma situação em que a pessoa ela não está dando conta de ficar no meio que ela está. A dependência química ela não acaba você só tirando da crise. Ela é uma doença crônica. Então, sair daqui não significa que ele está totalmente curado. Ele está pronto para pensar um pouco na sua vida.
estabelecer qual é o tipo de tratamento que ele vai fazer depois que sair daqui, é o que vai dar o tom da sua reabilitação. A maior parte dos atendidos são homens entre 18 e 40 anos, como este rapaz, usuário de álcool, maconha e cocaína, conta que sozinho já não tinha mais condições de deixar a dependência. A família tentava te apoiar? Tentava, assim, de tudo que é jeito, me alertava, falava assim, pai, andar com essas mal companhia. Falava assim, não, pai, não. Quando você vai ver, você está no fundo do poço. No Sarad, gosta de jogar ping-pong e futebol de salão. Diz que é a melhor maneira de ocupar o tempo. Com o auxílio das terapias e dos atendimentos médicos, espera, em breve, recomeçar a vida por um caminho diferente do que o trouxe aqui. Uma nova pessoa confiante, de cabeça erguida, com novos pensamentos e com planejamento por minha vida. Se a atividade física busca trazer qualidade de vida aos pacientes, é pelas terapias lúdicas, como o teatro, que eles desenvolvem outras faces importantes: a expressividade, a criatividade e a comunicação. Nesta aula, assumem personagens fictícios no palco para aprenderem a lidar com o próprio eu no mundo lá fora. Através dessa expressão corporal que é o teatro, eles podem também, eles podem lá fora se comunicarem melhor, se expressarem melhor, arrumar um emprego onde eles têm uma comunicação mais tranquila, mais fácil, e também é um trabalho que desenvolve a criatividade deles. Até um salão de beleza foi montado no hospital. Como eles perdem a rotina de se autocuidar, de ter higiene, aqui é um espaço promovido para isso, para resgatar não só a beleza exterior, como a beleza interior também, para eles conseguirem se autovalorizar. Tem pacientes que chegam para a gente e falam, nossa, eu sou bonito e não sabia. Terapias, atividades em grupo, arte, lazer e cuidados, muitos cuidados. Assim é o trabalho de reabilitação no Sarad. Tudo para permitir aos pacientes uma chance de recomeçar. Para a gente, de fato, não importa tanto se ele vai recair ou não. O que importa é saber se ele está vinculado ainda ao processo de tratamento dele. Porque a dependência química pode ter e existir várias recaídas. Mas ele está vinculado, ele ainda tem alguém que pode olhar por ele, pode lidar com as crises que vão desencadear diante de frustrações e tudo mais. Esse é o nosso norte, né? É saber que tem uma rede que o sustenta. Áreas de instabilidade permanecem sobre o estado de São Paulo neste sábado e chove na maior parte das regiões, principalmente no período da manhã. Em Bauru, o sol aparece entre as nuvens, mas há possibilidade de pancadas ao longo do dia. Neste momento, a umidade do ar está alta por conta da chuva, 99%, e são registrados ventos de 15 km por hora. Hoje a temperatura variou pouco, mínima de 14 e máxima de 16 graus. Para amanhã, os termômetros sobem um pouco, mínima de 17 e máxima de 25 graus. Em todo o mundo, os museus são importantes espaços de preservação da memória e da cultura de um povo, mas eles também podem contribuir na construção do conhecimento e na formação dos estudantes. Vamos rever agora aqui em Botucatu, 2 unidades são mantidas pela Unesp com o objetivo de guardar a história e incentivar a educação. Uma espécie de laboratório didático equipado com um rico acervo. Esse é o Museu de Anatomia, ligado ao Instituto de Biociências da Unesp em Botucatu. São esqueletos, células, órgãos, tecidos e sistemas do corpo, tanto humanos quanto de outros animais. O material é usado nas aulas de graduação da universidade, mas o espaço também recebe visitas agendadas de alunos de escolas e de outras faculdades, todos com um interesse: aprender anatomia e fisiologia. As primeiras peças foram preparadas por pesquisadores da Unesp na década de 1970. Há cerca de 10 anos, elas foram reunidas para dar vida ao museu atual. Hoje, o acervo tem mais de 500 exemplares e cresce a cada ano. Peças dos animais, quer sejam animais domésticos ou alguns selvagens que a gente tem, chega sempre aqui do nosso hospital. Por algum motivo, tem que fazer a eutanásia desse animal, não é?
E daí esse material é doado para a gente, e daí a gente obtém isso e vai preparar, formalizando o animal, fixando. As peças humanas, então os cadáveres humanos, chegam de duas maneiras: por doação. Uma doação voluntária e uma doação involuntária. A doação involuntária é quando é indigente, depois o indivíduo vai a óbito, ninguém reclama a posse daquele cadáver e por um mecanismo legal o cadáver vem para a gente. As doações voluntárias são feitas, qualquer indivíduo em vida, da mesma maneira que pode doar órgãos, ele pode doar o seu corpo também para o estudo, né? Selma é a responsável pelo museu. Ela conta que as visitas costumam ser precedidas por uma aula sobre métodos anticoncepcionais e infecções sexualmente transmissíveis. Com esse tema, a gente consegue abordar e revisar alguns aspectos anatômicos e fisiológicos ligados, então, aos órgãos genitais masculinos e femininos. Então, os alunos são recebidos no laboratório, recebem todas essas informações e depois vem a essa visita aí mais aberta com o acompanhamento dos monitores. O espaço também busca a inclusão. Um projeto encabeçado pela professora desenvolve peças que podem ser tocadas por pessoas com baixa visão ou totalmente cegas. São órgãos genitais, mamas, olhos e outras estruturas do corpo humano feitas de texturas e cores marcantes. O projeto tem o apoio da Prograde, a Pró-Reitoria de Graduação. Todos os museus e principalmente o conteúdo de anatomia, ele é baseado em informações visuais. E anatomia, além dos visuais, tátil, mas o tátil com uso de luvas. E quando o aluno usa luva, há uma limitação, ou seja, uma distância entre o tato e o material anatômico, que isso não seria adequado para o deficiente visual. Então, daí essa necessidade e a importância desse desenvolvimento de materiais. Além do Museu de Anatomia, a Unesp em Botucatu possui outras unidades dedicadas ao ensino, à pesquisa e também ao turismo. É o caso do Museu do Café, que fica aqui na Fazenda Lajeado. Desde 2006, quase 250 mil visitantes já passaram por aqui. O espaço pertence à Unesp desde 1980 e é uma verdadeira volta no tempo. Do lado de fora, os turistas podem conhecer o terreiro utilizado para a secagem do café e os implementos agrícolas usados no cultivo. Na Casa Grande, quem nos acompanha na visita é o José Eduardo, coordenador do museu há 12 anos. Ele explica que são 18 salas temáticas organizadas para narrarem a história do café no país. Na década de 1980, a Faculdade de Agronomia funcionava em Rubião Júnior e ela foi transferida para a Fazenda Lajeado. Com a vinda para cá, os professores, os funcionários, os próprios alunos começaram a se preocupar com a proteção desse patrimônio. Patrimônio composto de prédios, móveis, equipamentos, livros. E a partir daí, então, criou-se um centro de documentação e memória. Esse centro passou a ocupar o que hoje é o Museu do Café, a antiga Casa Grande, inicialmente com 3 salas. E as pessoas, quando visitavam, se reportavam a esse espaço como sendo o Museu do Café. Ah, Museu do Café de que local? Da Fazenda Lajeado. E a partir daí esse nome passou a ser incorporado. Então, na realidade, a ideia do museu ela existe há 30 anos, começou inicialmente como Centro de Documentação e Memória, e com o passar do tempo acabou assumindo a identificação que a população acabou batizando. Esta sala, por exemplo, reproduz um escritório da década de 1940. Já nesta outra, uma imponente mesa de 6 metros de comprimento, de madeira maciça, que pertencia à diretoria da Estação Experimental de Pesquisa do Café. Vários tipos de grãos, moedores, fotos e objetos do século passado compõem o acervo e são registros do auge cafeeiro. O que a gente sente quando as pessoas entram no nosso museu é que elas trazem uma história. Cada um tem uma história. Só que a intenção é que eles saiam daqui com uma história diferente. E a gente tem conseguido, ao longo desse tempo, fazer isso, conseguido alcançar esse objetivo. As pessoas entram, conhecem o acervo, interagem com o acervo, e a partir daí, quando eles saem, eles entendem que a relação deles passou a ser diferente. O Museu do Café abre todos os dias e conta com a ajuda de empresas parceiras para se manter, sempre com um objetivo: continuar contando a história do produto que já foi considerado o segundo ouro brasileiro. O nosso museu ele não é um museu de passagem. Não é um museu comum, como ocorre em algumas cidades, que você está caminhando na hora do almoço e passa em frente ao museu e resolve entrar. Você estava ocupando o seu espaço visitando o museu. Aqui não. Nós estamos numa fazenda, apesar de estar praticamente dentro da zona urbana de Botucatu, mas nós estamos numa fazenda. Então, quando as pessoas vêm até aqui, elas vêm com o objetivo de visitar a área histórica, não só os prédios todos, mas também visitar o Museu do Café. Esse é o objetivo fundamental.
O Museu de Anatomia recebe visitas de escolas apenas com agendamento. O contato deve ser feito por e-mail. O endereço é esse que aparece aqui na sua tela. Já o Museu do Café fica aberto todos os dias de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. Sábados, domingos e feriados do meio-dia às 6 da tarde. E a visita de grupos ou o agendamento de outras atividades lá no local devem ser feitos por e-mail ou então pelo telefone 14 3880 7240. O Nesp Notícias fica por aqui. Acompanhe a nossa programação completa pelo site e pelas redes sociais. Um bom fim de semana para você e até segunda. Tchau! Thank you.